Pesquisa revela que as polícias civil e militar do Amazonas aparecem nas últimas colocações entre as corporações do país. E o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia comenta o assunto. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: Comissão de Defesa do Consumidor da Alean solicita ao TJM a criação de vara especial de ações coletivas e criminais em Manaus. E ainda, deputado Adjunto Afonso participa de Parlamento Amazônico no Acre. Começa agora o programa Bom Dia desta segunda-feira, hoje, dia 9 de dezembro de 2013. Olá para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o Bom Dia no quadro Sala de Imprensa, com as notícias locais, com o repórter Adriano Castro. Olá, muito bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da nossa cidade? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Alean. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade desta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2013, hoje, dia do fonoaudiólogo. Vamos começar o nosso rodízio pelos jornais aqui, começando pelo Amazonas em Tempo, que vai dar um destaque aqui. Governador Omar Aziz lança a Ronda do Bairro em Humaitá. O município é o primeiro do interior do Amazonas a receber o programa baseado no conceito de polícia comunitária. O programa Ronda no Bairro rompeu as barreiras da capital e começou a ser implantado no interior do Amazonas. No sábado, dia 7, o governador Omar Aziz lançou o programa baseado no conceito de polícia comunitária em Humaitá, a 675 quilômetros de Manaus. Ainda na cidade, onde o estado está investindo no momento cerca de 60 milhões, o governador inaugurou a estação de alevinagem do Polo de Piscicultura local, visitou as obras do Centro Educacional de Tempo Integral, o CET, que está sendo construído lá, e também o novo hospital do município, que está sendo equipado para ser inaugurado no início do ano que vem. Esse é o destaque do Jornal Amazonas em Tempo, e ele faz também aqui um destaque para os investimentos que estão sendo feitos no município. O Amazonas em Tempo destaca que com 48.812 habitantes, o Humaitá está recebendo investimentos de R$ 5.529.144,48 para a construção imobiliária das unidades das polícias civil e militar e mais 2,1 milhão para armamentos, equipamentos, viaturas, capacitação, radiocomunicação, tecnologia e sistemas de informação, com efetivo de 181 policiais entre civis e militares. Esse é o destaque do jornal Amazonas em Tempo de hoje, que traz aí o destaque da inauguração, na implantação do programa Ronda no Bairro, no município de Humaitá, sul do Amazonas, aí no último sábado, dia 7. Vamos seguir aqui agora com o jornal Amazonas em Tempo. Diário do Amazonas, melhor dizendo, a página 32 vai dar o destaque: procissão de padroeira reúne mais de 100 mil devotos. A homenagem à Nossa Senhora da Conceição levou fiéis às ruas da capital. Procissão em homenagem à Nossa Senhora da Conceição reuniu neste domingo mais de 100 mil devotos, de acordo com informações da Arquidiocese de Manaus. Com o tema Faça Tudo o que Ele Disser, o percurso seguiu ali pela Avenida 7 de Setembro, Joaquim Nabuco, 10 de Julho, e foi finalizada com a missa solene na Avenida Eduardo Ribeiro. Durante a homilia, o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, dirigiu-se aos jovens, citou aqueles que morreram prematuramente por conta do crime, do tráfico de drogas, e também aconselhou os jovens, foi o que fez aí o arcebispo metropolitano de Manaus. E esse também é um destaque aqui do jornal A Crítica, prega pagadores de promessa. Aqui o jornal A Crítica de hoje já faz um outro destaque: pagadores de promessas. A recuperação do filho mais novo de uma coqueluche e do mais velho de uma queda de 10 metros de altura levou a autônoma Maria Valdira, de 35 anos, a acertar as contas ontem aí com a Nossa Senhora da Conceição. Foi na procissão da padroeira do Amazonas que a mãe agradecia e pediu a graça de devolver a saúde dos filhos. Esse é o destaque do jornal A Crítica, que traz um destaque aí mais para as pessoas, para os fiéis, os devotos,
que estavam ontem na procissão, mas como forma de agradecimento, pagando alguma promessa, algum pedido que foi atendido, e ontem essas pessoas estavam lá pagando suas promessas. Amanda, essas são as informações de hoje. Eu volto amanhã com outras notícias. Bom dia e ótima semana para você. Bom dia para você também, Adriano, e eu aguardo você amanhã aqui no nosso programa Bom Dia. E como muito bem você falou ainda há pouco, o governador do Amazonas, ele implantou o Ronda no Bairro em mais um município do estado do Amazonas. Uma pesquisa publicada no site do Ministério da Justiça revelou que as polícias civil e militar do Amazonas aparecem nas últimas colocações entre as corporações do país, no que diz respeito à confiança da população nas instituições. O estudo foi realizado pelo Datafolha e acompanhado pelo Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Comissão de Segurança da Casa, deputado Cabo Maciel, comentou sobre o assunto. Vamos ver a matéria do repórter Raoni Oliveira e do cinegrafista Gildo Smith. Na região norte, os dois estados de maior população têm as corporações com os menores índices de confiabilidade. No Amazonas, 8,4% da população considera a Polícia Militar muito confiável e no Pará, 8,9%. São as únicas unidades da federação com a taxa de avaliação abaixo dos 10%. Em Manaus, apenas 6,7% da população considera a Polícia Militar confiável. Em relação à confiança na Polícia Civil, ainda em Manaus, o número cai para 5,9%. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Cabo Maciel, afirmou desacreditar nos dados revelados pela pesquisa. O parlamentar destacou os investimentos que o Executivo tem efetuado em prol da segurança, além da ampliação do programa Ronda no Bairro ao interior do estado. Eu não acredito que a Polícia do Amazonas, que tem um programa que está funcionando ativamente, onde o governador eleva de 13, construiu mais 17 DIPs dentro de Manaus, onde nós presenciamos viaturas se cruzarem na mesma rua, motocicletas se cruzarem na mesma rua, a presença ativa da Polícia Militar na periferia de Manaus, nos grandes eventos de Manaus, a polícia tem estado presente, fazendo seu papel, fazendo as suas abordagens, as suas operações. Eu não acredito, não vou tomar como referência, defendo a polícia do meu estado. O programa Ronda no Bairro foi lançado em fevereiro de 2012 e é considerado hoje pelo governo do estado como o principal alicerce da política de segurança pública. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, em parceria com outros órgãos do Estado, formalizou um ofício no Tribunal de Justiça do Amazonas, solicitando a criação de vara especial de ações coletivas e criminais em Manaus. A centralização das relações de consumo coletivas numa vara especializada deve dar agilidade a esses processos. Na reunião realizada na Assembleia Legislativa, que definiu o conteúdo do ofício a ser formalizado junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas, solicitando a criação de uma vara especializada em ações coletivas e criminais, participaram o Ministério Público do Estado, representado pelo promotor Otávio Gomes, a Defensoria Pública, com a participação do defensor Carlos Almeida Filho, o titular da segunda vara do Juizado Especial Cível, Luiz Nascimento de Albuquerque, a própria Comissão de Defesa do Consumidor da Leam, presidida pelo deputado pelo PMDB Marcos Rota, e ainda a Delegacia do Consumidor. O juiz Luiz Nascimento Albuquerque explicou que a segunda vara do juizado já é especializada por tratar apenas de processos oriundos de reclamações do PROCON e de relações de consumo. Essa vara, nos moldes do que o deputado está propondo, de criar uma vara para ações coletivas do consumidor, eu acho que ela é muito bem-vinda, né? Eu acho que pode funcionar muito bem e, nesse aspecto aí, eu dou todo o apoio para a criação dessa vara. O promotor do Ministério Público do Estado, Otávio Gomes, destacou a importância da criação da vara especializada em ações coletivas relacionadas ao consumo. Otávio Gomes defende a centralização de todos os processos contra prestadoras de serviços que tramitam em diversas varas em Manaus. Nós estaríamos concentrando
as questões coletivas e as questões criminais nessa vara, evidentemente unificando todas essas ações que já existem tramitando nas mais de 10 varas cíveis em Manaus. Isso faria com que também se criasse uma identificação do magistrado com essa questão, que é muito sensível, né? Hoje, em nível de Brasil, nós podemos dizer que é um dos pontos mais importantes discutidos é a questão do consumidor. Porque você tem várias áreas aí, né? A área do plano de saúde, a área de bancos, energia, telefonia, água, transporte coletivo. Carlos Almeida Filho afirmou que a Defensoria Pública é muito solicitada por consumidores que se sentem lesados. É muito comum a população observar falhas nos sistemas de fornecimento de água, de energia, telefonia, planos de saúde e outros na mesma situação. Muito comumente, esses problemas acabam desembocando em atuações coletivas, e essas atuações coletivas têm sido levadas a efeito, inclusive com o PROCON, inclusive, essencialmente, com o Ministério Público e com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Só que o grande problema é que essa judicialização acaba desembocando num judiciário que, infelizmente, já se encontra assoberbado. O procedimento judicial coletivo é um procedimento diferenciado do procedimento individual de defesa do consumidor, razão pela qual entendemos que a criação de uma vara específica para tratamento de questões coletivas ajudará não só o judiciário a dar um tratamento mais direto, específico e diferenciado conforme exige o Código de Defesa do Consumidor, como se traduzirá numa resposta muito mais eficaz para o consumidor. Georges da Costa, da Delegacia do Consumidor, destacou a agilidade que pode ser dada nos inquéritos policiais. Exatamente por tratar de questões pontuais, ela pode dar maior celeridade para a nossa atividade, que é a atividade em campo, né? A fiscalização no dia a dia, nas ruas. Muitas vezes ela precisa de um mandado de busca e apreensão, da quebra de um sigilo telefônico, que nas varas comuns acaba demorando um pouquinho mais pelo volume de serviço. Se tratando de uma especializada, o serviço obviamente vai sair mais rápido e mais objetivo também. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado pelo PMDB Marcos Rota, lembrou que a reivindicação de criar uma vara especializada para as relações coletivas de consumo é de 1999. O parlamentar também destacou a rapidez e agilidade que podem ser dadas após a criação da vara. Nós já tivemos um pré-contato com o presidente do tribunal, o desembargador Ari Moutinho, que foi muito receptivo a essa ideia, excluindo a questão das relações individuais, das ações individuais. Então, nós estamos formalizando hoje um documento único em nome dessas entidades, em nome do Poder Legislativo também, para que a gente possa ter uma vara especializada nas relações de consumo com ações coletivas e criminais. O objetivo maior de tudo isso é a agilidade, é a otimização, é a centralização dessas ações numa única vara. Uma reunião deve ser agendada com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, para oficializar o pedido. E além dessa reunião, na semana passada, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia recebeu alunos da Faculdade de Tairi. Os acadêmicos reivindicaram a continuação dos cursos. A faculdade ameaça fechar as portas, prejudicando o ano letivo. Os alunos do último período dos cursos de Administração, de Serviço Social e de Pedagogia da Faculdade Tairi temem perder o fim do ano letivo, pois a instituição ameaça fechar as portas por motivo de falência. Os acadêmicos estiveram na Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN para pedir um apoio. Eles foram recebidos pelo presidente da comissão, deputado Marcos Rota, e pelo defensor público Carlos Almeida Filho. A aluna Ana Cristina Trindade explica que a melhor solução para que eles não saiam prejudicados seria a transferência para uma outra instituição, sem a cobrança de taxa. A transferência seria o melhor caminho. Que eles melhorassem mais, dessem uma via melhor para nós possamos ser transferidos, não cobrasse essa taxa absurda de 380 que eles estão cobrando, né? E também nós estamos nos sentindo assim, constrangidos na faculdade, porque de uma certa maneira fomos afetados psicologicamente. Durante a reunião, a comissão ouviu as reivindicações dos alunos, mas a faculdade não mostrou uma solução ao problema. Segundo o representante da Defensoria Pública, os acadêmicos têm por direito ser transferidos sem ônus.
E entendemos que, se por um acaso ou não houver possibilidade de continuidade do curso, os alunos têm direito de se mudar para qualquer outro curso de forma gratuita. Então, o nosso posicionamento é esse, não só ao final do 7º período, mas também a qualquer momento. Então, se eles se sentirem já agora prejudicados, têm direito de se mover, mas não pode ser cobrado dele nenhum custo. De acordo com o deputado Marcos Rota, caso a instituição não encontre uma alternativa, a comissão buscará a reparação via judicial. O papel inicial da comissão é tentar criar um acordo. E o acordo estipulado por nós é de que haverá isenção para aqueles alunos que queiram sair espontaneamente da instituição sem nenhum tipo de ônus. Então colocamos essa proposta, a instituição ficou de avaliar essa proposta ou fazer uma contraproposta. Se nós não conseguimos firmar um acordo, que é o interesse maior da comissão, da Defensoria e da Delegacia do Consumidor, nós haveremos de buscar então a reparação via judicial. Outra reunião está marcada para a próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, para que a Faculdade Tairi possa ser ouvida novamente e fechar um acordo com os alunos. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu claro a nublado durante o dia. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 29 graus. Para o município de Manacapuru, a previsão é de céu claro com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 31. Em Amundá, a previsão é de céu nublado com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 30 graus. E veja a seguir, a Assembleia Legislativa inicia campanha para incentivar a doação de sangue. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos. Os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E agora você vai conferir o quadro Conecte-se. Nele você conhece sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conecte-se com a apresentação da repórter Suzane Lemos.
Estamos em dezembro, época de Natal. Você já pensou em realizar o sonho de alguém? Isso é possível por meio dos Correios. Adote uma cartinha de Natal e doe um brinquedo a uma criança carente. No programa de hoje, você vai conhecer o blog Papai Noel dos Correios. Conecte-se! Muitos sonhos cabem dentro de uma simples cartinha de Natal. Por meio do projeto Papai Noel dos Correios, você vai conhecer as histórias de amor e esperança e os pedidos de Natal de crianças carentes. As cartinhas dos Correios são endereçadas a padrinhos como você, que tem a oportunidade de provar às crianças que Papai Noel existe. Na página inicial do blog, você pode acessar o vídeo e escutar o jingle da campanha. Além de um link de direcionamento ao perfil do Facebook dos Correios. Ao clicar em Histórico, você conhece os dados dos últimos 3 anos da campanha, que completa 24 anos, e é realizada em todo o país. A iniciativa está vinculada a um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Você pode conferir o depoimento de pessoas que já participaram da ação, quando a força da magia só depende do querer. E informações sobre como a campanha começou. Há ainda os pedidos atendidos, que já realizaram o sonho de milhares de crianças. Ao clicar em Padrinhos, você fica por dentro dos cuidados adotados para não ser enganado, o cronograma de entrega dos pedidos e os pontos de coleta presentes em todo o Brasil. Você também tem acesso a fotos das entregas do Papai Noel. A 24ª edição da campanha pretende aumentar o número de padrinhos. Por isso, a Assembleia Legislativa do Amazonas firmou parceria com os Correios. E servidores que se sensibilizarem podem adotar cartinhas do dia 2 ao dia 4 de dezembro no hall da Aliança. Gostou? Quer fazer o Natal de uma criança mais feliz? Acesse blog.correios.com.br/Papai Noel dos Correios. E a Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa iniciou na semana passada uma campanha a favor da doação de sangue. A meta é sensibilizar os servidores da casa a se tornarem doadores, ajudando a cobrir o déficit de sangue durante as festas de fim de ano. Mais informações com o repórter Caio Castro. Um gesto que pode salvar vidas. Apesar da importância e da simplicidade do ato, o Ministério da Saúde aponta que apenas 1,9% dos brasileiros doam sangue. Ainda segundo o governo federal, o número ideal seria uma população composta de 3% de doadores. Em feriados como o Carnaval ou o Ano Novo, aumentam os acidentes e, com isso, a procura pelas bolsas sanguíneas. Nesses períodos, os doadores voluntários regulares são insuficientes para manter o estoque do Hemoan. São nessas épocas em que a população deve se sensibilizar e garantir o suprimento das demandas em todo o estado. Com o objetivo de conscientizar os servidores da Lean, a Diretoria de Saúde da Casa está promovendo uma campanha de apoio à doação. Os funcionários interessados em doar sangue serão cadastrados e acionados no caso de necessidade. Essa ideia surgiu a partir do nosso trabalho, das demandas que nós enfrentamos quando algum servidor adoece ou precisa para algum familiar de doadores de sangue. Então, nós nos deparamos com essa situação de dificuldade, de correr atrás das pessoas. Então, surgiu a ideia de fazer um projeto nesse sentido, de fazer uma parceria com a Hemoan, para poder, nessas horas mais difíceis da vida da gente, na hora da doença, a gente ter a quem recorrer sem muitos transtornos, Porque a partir dessa criação de um banco de dados, o que acontece? Quando o servidor precisar, ele nos aciona e nós fazemos esse contato com o Hemoan e o Hemoan imediatamente libera. Até o fim do ano, um mutirão deverá ser realizado para a doação de sangue na própria Assembleia Legislativa. Quem tiver boa saúde, peso acima de 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos pode participar. O doador também deve apresentar documentos de identidade. Algumas recomendações são importantes na hora de realizar esse gesto de solidariedade. Nunca doe sangue em jejum.
Faça um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior. Não ingira bebida alcoólica 12 horas antes e não fume ao menos 2 horas antes da doação. Também é importante evitar alimentos gordurosos e esforço físico antes e depois da doação. Nesse momento, eu quero pedir para todos os servidores da Assembleia que se engajem, né, nesse movimento solidário, porque não é para ajudar só uma pessoa, né? É o coletivo, é toda a comunidade, é o servidor, é a família, são todos. E aí eu peço esse empenho que cada um converse, né, com alguém da família para ser um doador, tá? E compareça a partir de segunda-feira na Diretoria de Saúde e nos procure para fazer esse cadastro. E o deputado Adjuto Afonso participou na semana passada do Parlamento Amazônico, no Acre. O deputado, que falou com nossa equipe por telefone, cobra a regulamentação da lei que cria as áreas de livre comércio nas regiões de fronteira no país. A lei que estabelece a área de livre comércio entre os países que fazem fronteira com o Brasil já foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, mas ainda não está sendo cumprida pela falta de regulamentação. O 6º encontro do Parlamento Amazônico, que reuniu 20 dos 250 deputados que compõem o parlamento, discutiu a situação das áreas de livre comércio. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, participou do evento. Nossa equipe conversou por telefone com o parlamentar. Ele afirmou que os estados do Amazonas e do Acre estão tendo prejuízos com a falta de regulamentação da lei. A cidade gêmea lá está crescendo a nossas custas, porque o nosso recurso está indo gerar emprego e gerar renda. O que ocorre hoje é que uma cidade como Tabatinga é esvaziada. Todo mundo sai para comprar mais barato em Letícia. Você vê que uma própria moto, ou um depoimento do vereador aqui, que uma moto fabricada em Manaus se compra em Letícia por R$ 3.500. Em Tabatinga se compra por R$ 7.000. Você acha que a pessoa que mora em Tabatinga vai comprar em Letícia ou vai comprar em Tabatinga ou vai comprar em Letícia? Ele vai comprar em Letícia, que é mais barato, porque Letícia goza dos incentivos fiscais que o governo colombiano dá lá. O que nós queremos é que o governo brasileiro regulamente essa lei para que a gente possa, porque aí o nosso capital foge. O capital que era para estar em Tabatinga, gerando emprego e gerando renda, vai gerar emprego e vai gerar renda lá no estado colombiano. Adjuto afirmou ainda que o evento foi realizado para cobrar dos órgãos responsáveis a regulamentação da lei. Uma carta de intenção será escrita ao final do encontro, cobrando da Receita Federal uma postura quanto à regularização das áreas de livre comércio, principalmente no que diz respeito aos estados que compõem a região amazônica. Na realidade, essa carta ela vai ser assinada hoje por todos os parlamentares presentes, carta do Acre, e vai ser encaminhada aos órgãos competentes. Vai ser encaminhada não a presidente já cumpriu a parte dela, ela sancionou a lei. Que tenha que as bancadas hoje exigirem da Receita Federal que regulamentem a lei. Quais os produtos que essas áreas de consideradas cidades gêmeas vão poder vender com invenções fiscais com algum tipo de incentivo. É isso que a gente vai definir hoje. Em visita à Assembleia Legislativa, o governador do Amazonas, Omar Aziz, falou sobre o orçamento impositivo, proposta de emenda à Constituição que reserva a cota do orçamento para o uso de emendas parlamentares. O chefe do Executivo afirmou que não é contra a medida, porém pede critérios aos deputados para evitar ações eleitorais. A PEC já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e está em tramitação na Comissão de Finanças da Casa. O texto prevê que metade dos recursos das emendas seja destinada à saúde e a outra metade à educação. A PEC deverá ser votada por todos os deputados no plenário da Casa. Para ser executada em 2014, o orçamento impositivo deve ser votado antes do projeto de lei orçamentária anual. Em visita à Assembleia Legislativa, o governador do estado, Omar Aziz, afirmou ser favorável à proposta, porém alertou para a necessidade de se formular critérios que garantam a destinação correta do montante alocado. Nós temos que saber bem como avaliar, você tem que regulamentar bem direitinho para não haver, muitas vezes, por equívoco, um desperdício. Então, eu acho que a participação dos deputados é importante, né? Não valeria para esse ano, parece que só vale para o ano que vem, uma informação que eu tenho. Mas eles mesmos têm a preocupação para que você não faça uma emenda ao orçamento
que em vez de você ajudar, você acaba prejudicando. A PEC foi assinada por 23 dos 24 parlamentares. Apenas o deputado José Ricardo, do PT, não assinou a proposta, de autoria coletiva. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, deputados defendem diferentes pontos de vista sobre o orçamento impositivo e o participativo. O orçamento impositivo ele acaba sendo muito limitado, porque, na verdade, são apenas as emendas que os parlamentares poderão apresentar, que representa menos de 1% do orçamento. O orçamento tem que ser discutido como um todo, e no processo participativo torna-se mais democrático. Por isso que a minha defesa nesse processo. Ele é mais democrático, ele ouve o povo, respeita a população. Eu defendo, assim como outros deputados, uma flexibilidade maior, né, na destinação do recurso, não apenas ficar agregado na questão de saúde e educação. Nós temos a infraestrutura, nós temos a questão da defesa do consumidor, que eu acho que é uma questão importante, nós temos a segurança pública, enfim, nós temos uma série de destinação que eu acho que nós poderíamos elencar. Podemos até debater a redução do valor, eu não excluo essa possibilidade, desde que isso faça parte de uma discussão mais geral sobre o orçamento. Eu aceito discutir o valor se ele aceitar diminuir a margem de remanejamento, se ele aceitar aumentar o orçamento de saúde, que ele vem diminuindo nos últimos 5 anos, se ele aceitar aumentar o orçamento da Defensoria Pública. Então, se ele apresentar contrapartidas, eu sou um dos que aceito perfeitamente diminuir o valor das emendas do orçamento impositivo. Ainda que o Executivo tenha o olhar macro sobre todas as dificuldades e necessidades da população, a gente tem que levar em consideração os requerimentos, os pedidos, os apelos de comunidades especiais, de municípios onde a situação está um pouco mais complicada, e às vezes esse olhar clínico, não só na grandiosidade do Estado, mas nas particularidades do Estado, é importante para que esse orçamento impositivo e participativo possa gerar um retorno maior e melhor para a população. Eu vejo que as duas coisas, elas são democráticas porque elas se combinam. Então você primeiro deve iniciar um orçamento ouvindo a população e o tornando participativo, e em seguida ele vira impositivo porque ele será cumprido de acordo com aquilo que foi determinado pelas pessoas. Então o exercício democrático é isso, você ouve e depois cumpre. Vamos para a agenda parlamentar. E hoje o deputado Arthur Bisneto entrega o título de cidadão amazonense ao desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Nelson Calandra, que também é presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, durante sessão especial no plenário Rui Araújo às 10 horas. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou o canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau.